Olá, pessoal. Vamos para mais uma aulinha, então? Hoje a gente vai ver os advérbios, são as duas últimas que faltam, né, da gramática. Os advérbios e as interjeições, ok? São bastante simples. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá, então. Apresentação. Quem são os advérbios na minha história? Advérbios são palavras que indicam uma circunstância. Quando eu falo em circunstância, eu falo de quê? Eu falo de algo que modifica um fato, né? Eu tenho um fato, aconteceu alguma coisa. Se eu acrescentar uma circunstância a esse fato, é como se eu tivesse uma informação a mais. Então, o advérbio seria uma informação a mais sobre o fato, uma circunstância, ok? Essa circunstância, ela pode ser de tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida e afirmação e negação. E ela tem três funções. Ela vai modificar verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Aqui a gente tem os três exemplos de uso desse advérbio, os três dos advérbios. Eu tenho as três funções dele, né? Primeiro exemplo ali em cima, Jonas morreu ontem, é quando o advérbio modifica o verbo. Como assim? Se eu tirar os advérbios da história, os advérbios em questão são as partes vermelhas, ok? Então eu vou tirar esse ontem daí. Eu tenho esse fato, olha só, Jonas morreu. Ele é um fato suficiente para que eu entenda o que aconteceu. Eu entendi que o Jonas morreu. Porém, se eu acrescentar o advérbio, eu tenho uma informação a mais sobre o que aconteceu com o Jonas. Ele morreu quando? Ontem. Acrescentei um advérbio de lugar, eu acrescentei uma circunstância a mais. O uso, embaixo eu tenho o uso do advérbio modificando um adjetivo. Vou tirar o advérbio vermelhinho ali. Jonas era simpático, eu tenho um fato. O Jonas era simpático. Acrescentando o advérbio ali, eu vou modificar ele ser simpático. Não era só simpático, ele era demais, ele era simpaticíssimo, ele era o cara, entendeu? Ele era bastante simpático. Então, o advérbio, nesse caso, modificou o adjetivo. Então, segunda função, o advérbio modifica adjetivo. E a terceira função, vou tirar também o advérbio vermelhinho ali. Jonas fala bem alemão. Se eu modificar um outro advérbio, que no caso é o bem, é um advérbio de modo, de que modo ele fala bem, né? Se eu acrescentar um advérbio de intensidade ali, ele já não fala bem, ele fala incrivelmente bem o alemão. Então, Jonas fala muito bem alemão. O que eu tenho aí de especial nessa situação? Eu já sei as três funções. Advérbio modifica. Aqui. Verbo, ele modifica adjetivo e ele modifica um outro advérbio. Já sei disso. O que eu tenho de diferente? É o seguinte, quando ele modifica um verbo, pode ser, olha gente, aquilo ali atrás é um gato, tá? Passeando pela casa. Quando ele modifica um verbo, eu posso usar advérbio de tempo, de modo, de lugar, de negação, de afirmação, dúvida. Eu posso usar os advérbios todos. Quando eu estou falando de modificar um adjetivo ou um advérbio, eu estou falando apenas de advérbio de intensidade. Eu só posso usar de intensidade. Muito pouco, bastante, demais, ok? Quais os tipos de advérbio? Vamos lá. Primeiro, de modo, quem são eles?
bem, mal, assim, adendre, melhor, pior, depressa, devagar, assim, te debalde, várias vocês nem vão usar mais. A maioria das palavras terminadas em mente são advérbios de modo, cuidadosamente, calmamente, testilmente, alegremente, por exemplo. Maria passou por aqui apressadamente. De que modo ela passou? Ela passou apressadamente, tá? Então, modo. Olha uns exemplos ali. Eu fui bem na prova. De que modo? Como eu fui na prova? Bem. Estava andando depressa por causa da chuva. Como eu estava andando? Depressa, advérbio de modo. Advérbios de intensidade. De intensidade é importante a gente guardar direitinho, porque são aqueles que podem aparecer também para modificar adjetivo e advérbio. Então, eles são um caso especial, né? Então, é o muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada e tudo. Importante guardar. Os exemplos. Comeu demasiado naquele almoço. Ela gosta bastante dele. É o quanto a pessoa gosta, o quanto ela comeu. Quando eu penso em intensidade, é o quanto, né? Advérbios de lugar, tudo que for referente a lugar. Então, aqui, ali, cá, lá, ali, adiante, embaixo, acima, alhures, todos esses. Mas não só isso. Por exemplo, na lua, em pensamento, nas casas pernambucanas, na casa de fulana, tá? Tudo que tiver ideia de lugar, ok? Então, os exemplos. Minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. Em que lugar ele está? É bem simples essa questão do advérbio, só eu ver a ideia do que tem aquela informação. Ou vai ser de tempo ou de lugar, tá? De tempo. Hoje já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, jamais, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, sucessivamente. Aí vocês estão vendo por que não são todos os advérbios terminados em mente que são de modo, tá? Que a gente tem alguns que terminam em mente, eles são de tempo. A maioria é modo, mas a gente tem outros também. A questão do tempo é como a do lugar. Eu vou usar não só essas palavras, mas tudo que tiver referência temporal. Então, em 1915, fulano fez alguma coisa. Ontem, dia 13 de janeiro de 2019, tudo que for ideia temporal, advérbio de tempo, ok? Exemplos ali. Ontem, estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Advérbio de negação, ideias negativas. O não, tampouco, nem, nunca e jamais. Jamais reatarei meu namoro com ele. Nunca. Não saiu de casa naquela tarde. Já o de afirmação seria o oposto, ideia positiva, né? Afirmativa. Sim, deveras, indubitavelmente. Muita gente diz induvidavelmente, não, indubitavelmente. Decididamente, certamente. Um gato na minha cadeira. Certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente. Então, certamente passaremos neste domingo. Ele gostou de veras do trabalho, do presente de aniversário. Então, é uma afirmação, ele realmente gostou, tá? De veras. E de dúvida também, que é o último, né? Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá. Muita gente me pergunta, mas o que é quiçá? Porque a gente não usa, né? Mas é uma coisa que eles adoram colocar em prova.
Então, quiçá é o mesmo que quem sabe. Quiçá ele vem amanhã. Será, talvez e casualmente. Exemplos. Provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Quem sabe chove hoje, né? Quanto à flexão dos advérbios. Os advérbios, eles são considerados palavras invariáveis, ou seja, eles não têm flexão de número e de gênero, né? O não é não em todo lugar, não existe o feminino de não, o masculino de não, tá? Não existe o plural do não. Aí a pessoa vira e pergunta, professora, mas eu li ali, estava escrito os nãos que foram ditos, tarará, tarará. Nesse caso, o não deixou de ser advérbio. Por quê? Tem o os na frente. Esse artigo dá a ideia de que esse não ali na frente é substantivo. A única classe gramatical que tem junto ao artigo quem é? Substantivo. Então, esse não, nesse caso, ele não é advérbio, tá? Ele é um substantivo. Então, se você encontrar os sims, os nãos, aí ele já deixou de ser advérbio, porque não, advérbio não tem plural, ok? Então, importante. Nós não temos feminino e masculino, por exemplo, meio é meio, né? Por exemplo, ele estava meio preocupada, ela estava meio preocupada, não meia. Mas por que isso? Porque é um advérbio. De que maneira ela estava? Meio preocupada. Ou seja, ela estava mais ou menos preocupada. Sempre que eu conseguir substituir a palavra meio por mais ou menos, eu estou falando de um advérbio, então é masculino, meio, tá? Não existe masculino e feminino, é sempre masculino. Porém, os advérbios, eles são flexionados em graus, tá? Comparativo e superlativo. Vamos ver aí o comparativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar-se da seguinte maneira: igualdade, inferioridade, superioridade. Igualdade. Nós temos, nesse caso, como se fosse uma equaçãozinha, uma formulazinha, tá? E nessa fórmula é necessário que eu tenha o tão e o quanto, ou como, né? Tão, quanto. E entre os dois vai o advérbio. Então, olha o exemplo ali. Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Igualdade. Inferioridade. Qual é a minha fórmula? Menos que, tá? Tem que ter um advérbio no meio. De inferioridade. Joana é menos alta que Silvia. Superioridade, para cima. Qual é a fórmula? Mais que, um advérbio no meio. Ana é mais alta que Carolina, ok? Esse é o analítico, né? O sintético, eu só vou usar duas palavras, eu não vou ter essa formulazinha de mais que, menos que. Quando é superioridade sintético, eu vou usar ou a palavra melhor ou a palavra pior, uma das duas só. Então, Paula tirou nota melhor que fulana. Ou Paula tirou nota pior que fulana. Um dos dois, tá? O analítico eu continuo lá na minha equação com o advérbio no meio. Já o sintético, não. É uma palavra ou outra palavra. O grau superlativo. O advérbio ele pode aparecer também analítico ou sintético. De que forma? Analítico. Quando acompanhado de outro advérbio, por exemplo, Isabel fala muito baixo. Se você prestar atenção ali, eu tenho dois advérbios. Por exemplo, de que forma Isabel fala? Baixo, eu tenho ali. Eu acrescentei o muito, que modificou o advérbio baixo. Lembra que eu disse a vocês que eu posso usar um advérbio para modificar outro advérbio, uma das funções do advérbio? Então,
Quando um advérbio modifica outro advérbio, nós estamos falando do grau analítico, ok? E o sintético é uma reduçãozinha. O sintético é quando eu acrescento um sufixo à palavra. Quem é o sufixo na minha história? É aquele finalzinho da palavra, é acrescentado depois da palavra. Então, olha só. Isabel fala baixíssimo. Tem a palavra baixo, eu acrescentei o sufixo íssimo, tá? Então, fala baixíssimo, tá bem? Ótimo. E aí a gente tem o último, que é a interjeição. Quem é a interjeição na história? A interjeição é o mais simples. Eles gostam de pedir, quando é para professor, né? Professor dos pequenininhos, assim. Quem é a interjeição? Ela é responsável pela emoção da minha oração, tá? Então, interjeição é a palavra ou locução que exprime um sentimento. Pode ser dor, alegria, admiração, aplauso, irritação, qualquer coisa. É importante ressaltar que, geralmente, as interjeições vêm acompanhadas do ponto de exclamação. 95% tem uma exclamação depois, tá? Caso apareça em textos literários, é importante imaginar a cena que expõe mudanças de sentido, voz e etc. Por que ele está falando isso? As interjeições, elas são mais fáceis de ser trabalhadas ao vivo, faladas. Por quê? Como é uma palavra que mostra expressão, emoção da pessoa, o gestual, a expressão pesam muito, né? Então, eu posso, da maneira como eu falo, a minha entonação diz muito sobre o que eu estou querendo passar, sobre o que eu estou sentindo. Então, ela é importante num texto literário você entender o que a pessoa quer passar. A classificação das interjeições. Eu tenho de alegria e satisfação, aí vocês têm os exemplos. Oba, animação, coragem, avante, vamos, né? Aplauso, bis, bravo, viva, de desejo, oxalá chova, né? Um desejo, tomara que chova, de dor, ai. Então, o ai, eu já, na expressão eu mostro, tá? Mas aí lá no escrito não tem expressão, não tem entonação. O que eu tenho então? Eu tenho o ponto de exclamação, ele dá a impressão de, né, de surpresa ou de medo, alguma coisa assim. De espanto, surpresa, xiii, caramba. De apelo, alô, ei, socorro. De silêncio, interjeição de silêncio, psiu, silêncio, calada. De suspensão, alto, basta, alto lá, de advertência, de atenção, tá? Cuidado, atenção. Nós temos locução interjeitiva. O que é isso? Nós temos, além da interjeição, a locução. Sempre que eu tenho a palavra locução, eu já falei isso algumas vezes, sempre que eu tenho a palavra locução, eu estou falando de mais de uma palavra, estou falando de 2, 3 palavras, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Puxa vida, é uma locução interjetiva. Meu Deus do céu. Benza-me Deus. Cruz credo, eu estou falando de uma locução interjeitiva, tá bom? Bom, a gente encerrou aí as classes, né? E eu vou começar a mandar alguns exercícios, eles são poucos porque eles são grandes, tá bom? Eu vou enviar para vocês já irem fazendo, mas não é só sobre esse de hoje, não. Tá misturadinho aí com o que vocês já receberam, ok? Então, eu mando hoje, eu acho que eu tenho 4 ali, eu mando hoje para vocês, e amanhã eu mando o gabarito, tá certo? Então, ok, gente. Nós vamos, na próxima semana,
Daí a gente já vai entrar num assunto diferente, chega dessa gramática aí, né? Gente, boa noite, obrigada.